Você está condenada a viver na sua própria companhia. Eu tenho 41 anos e levei mais da metade deles para realmente entender o que isso significa. Se você tem entre 20 e 30, esse vídeo pode te poupar 1 ou 2 décadas de confusão. São coisas que eu aprendi vivendo, algumas da forma mais difícil que existia. E você não precisa aprender tudo assim. Mas eu não trago verdades absolutas. Eu não sou coach, não sou psicóloga e nem terapeuta. Aqui eu vou falar do que eu vivi, do que eu experienciei e do que eu fui aprendendo no caminho. E já te adianto uma coisa, esse vídeo não vai ser uma lista do tipo produza mais. Apesar de que sim, eu concordo, essa é a sua fase de produzir, fazer acontecer, trabalhar, construir. Mas talvez ninguém tenha te contado ainda como fazer isso sem se perder de você. E eu organizei esse vídeo de uma forma muito simples. 5 coisas que eu aprendi, um conselho e uma dica que eu deixei para o final, ela é a cereja do bolo. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser, a gente conversa sobre ciclos e transições da vida adulta, autoconhecimento aplicado à vida real. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal? A primeira grande coisa que eu aprendi é que a gente está condenado a viver na nossa própria companhia. E eu gosto muito de pensar na vida como uma escola, a escola da vida humana. Sendo a vida uma escola, é preciso manter uma mentalidade de aprendiz, os olhos abertos e os ouvidos atentos para o que ela tem a nos dizer todos os dias. Nós sempre aprendemos algo, mesmo sem perceber. Mas dentro dessa escola existe uma matéria principal: se conhecer, nos conhecer. Autoconhecimento não é um tema bonito, não é algo extra que a gente faz. É a sua tarefa mais importante aqui nessa jornada chamada vida. Porque no fim, você vai viver a sua vida inteira na sua própria companhia. Então, se conhecer não é mais opcional. É a tarefa de casa, é a sua tarefa diária. Pode não parecer agora, mas é esse processo de autoconhecimento que vai sustentando tudo. Suas escolhas, suas relações, seus padrões, seus hábitos. Quanto antes você começa a se estudar, a se observar, a entender o que você sente, o que te move, o que te atravessa, mais leve a vida fica e mais sentido ela tem. A segunda coisa eu demorei muito para entender. Você é o único gestor da sua vida, dos seus pensamentos. Ninguém vai fazer o trabalho por você. Ninguém vai gerir a sua vida por você. Ninguém vai organizar a sua mente. Ninguém vai resolver os seus conflitos internos. Ninguém vai viver essa vida, essa experiência por você. Essa responsabilidade é sua e só sua. Eu sei, isso pode soar pesado. Não adianta colocar a culpa no mundo lá fora, não adianta responsabilizar o sistema, os pais, a família, onde você nasceu. A vida é sua. Se você ainda não entendeu isso, começa a entender. Mas tem um outro lado disso que é muito libertador. Porque se é você quem constrói a sua própria realidade, também é você que a pode transformar. Você não está condenada à realidade que você tem hoje. Você pode começar a se observar, se questionar e aos poucos se reconstruir. E talvez esse seja um dos maiores poderes que você tem nessa fase da vida. Perceber que a sua vida não é um acaso, não é simplesmente algo que vai acontecendo. É algo que você participa efetivamente na construção. Comece a construir a sua vida com mais consciência e mais intenção. O 3 é duro. Você precisa se educar. Tem uma fase da vida em que a responsabilidade muda de lugar. Até aqui, muita coisa foi responsabilidade dos nossos pais. Mas chega um momento que deixa de ser. A educação passa a ser uma responsabilidade sua. E tem um detalhe importante aqui. Tem coisas na vida que ninguém te ensinou e ninguém vai te ensinar. Ninguém vai te ensinar a lidar com dinheiro. Ninguém vai te ensinar a lidar com as emoções. Ninguém vai te ensinar a lidar com o seu corpo, nem com a sua mente. Então, responsabilize-se e comece a educar-se nessas áreas. Educação financeira, emocional, educação física, educação mental e espiritual. Se você ainda não começou, essa é a sua deixa. Chegou a sua vez. Corre atrás, vai buscar conhecimento. E começa aos poucos a se construir nessas áreas. Porque ninguém vai fazer isso por você.
E a quarta coisa refere-se aos hábitos. Independente da sua idade, se você está consciente disso ou não, todos os dias você está construindo o seu eu do futuro. E isso acontece de um jeito muito simples, através dos hábitos que a gente repete todos os dias. Se você treina o seu corpo 5 vezes na semana desde os 20, tudo indica que você terá um corpo mais forte na velhice. Se você fuma um maço de cigarro por semana desde os 20, isso também diz muito sobre como seu corpo vai chegar na velhice, se chegar. Pequenas escolhas repetidas todos os dias viram destino. Então não é sobre o que você faz de vez em quando, é sobre o que você sustenta e o que está te moldando dia após dia. Não espere motivação, comprometa-se. Quem é a pessoa que você quer se tornar? Então comece a agir como essa pessoa, porque são os seus hábitos que estão construindo você agora. A quinta coisa não é grande, mas talvez seja o mais importante. O simples funciona. O nosso ego tem uma tendência de buscar grandes coisas, grandes feitos, e acaba esquecendo de que o simples funciona. Dormir bem, comer comida de verdade, exercitar o corpo, cuidar da mente, beber água, tomar sol, respirar com consciência, silenciar um pouco, aprender a gostar de ler, estudar o que precisa, mas também estudar o que o coração pede, escolher bem as companhias, também os mestres e os mentores. Cuidar do que a gente consome no digital, porque isso está moldando a nossa mente todos os dias. Aprender a lidar com a bendita da dopamina. Nem tudo precisa ser rápido, intenso, estimulante o tempo todo. Você não mora perto da natureza? Tenha uma planta e cuide dela. Conviver com crianças e permitir-se brincar de vez em quando. Ouvir músicas que inspiram e cantar com o coração, sorrir, incentivar alguém, ser gentil, elogiar, parar um pouco e simplesmente contemplar, abraçar quem você ama. Parece básico demais, né? Mas são essas pequenas coisas que vão dando sentido para a vida. O simples não chama atenção, não dá palco, não viraliza, mas eu te garanto, é ele que funciona. E agora eu vou ousar te dar o conselho que eu gostaria de ter ouvido. Vá com calma. Você não precisa decidir a sua vida inteira agora. O mundo cobra, é exigente, eu sei. Parece urgente, parece definitivo, mas não é. Você pode mudar de ideia. Aliás, é permitido mudar de ideia. E você vai. Mas também não viva completamente solta. Escolha um caminho e sustente esse caminho por um tempo. Tempo suficiente para você entender se aquilo é mesmo para você ou não. E agora vai uma dica. Eu não sei se vai ser nessa fase da vida que você vai desenvolver isso, mas eu quero te deixar um teaser, uma pulguinha atrás da orelha. Você tem um superpoder e o nome dele é intuição ou sexto sentido. A intuição é uma habilidade que a gente tem de ouvir a voz da alma, uma voz escondida, uma voz silenciosa. E aí é que tá, ela não aparece no barulho, ela não compete com o mundo lá fora. A intuição surge com potência quando você dá espaço para ela, quando você pausa, quando você silencia e principalmente quando você aprende a se conectar com você mesma. Talvez você não esteja acessando isso agora e tá tudo bem, mas guarda isso. Essa voz existe e ela é sua. Quanto mais você aprende a escutar, mais ela te guia. Ser guiada pela voz do coração, pela voz da alma, pela intuição, não é apenas poderoso para construir uma vida com mais sentido e mais propósito. É o que te mantém alinhada com o que realmente você é. No fim, talvez não seja sobre acertar tudo, nem sobre escolher o caminho perfeito, nem sobre ter certeza o tempo todo. Lembra que a gente falou que a vida é uma escola? E que dentro dessa escola a matéria principal é se conhecer? Então, talvez a grande construção da vida seja justamente essa: ir criando um lugar dentro de você, um lugar de referência, que você vai fortalecendo no dia a dia, com o seu autoconhecimento, com as suas escolhas, com os seus hábitos, com a forma como
como você se escuta. Porque a vida muda, as fases mudam, as pessoas mudam e você vai mudar muitas vezes. Mas se você tem essa referência interna, esse lugar como porto seguro, você não se perde. Você se ajusta, você recalcula, mas você sabe para onde voltar. Para um lugar interno mais forte, mais fortalecido, mais inteiro. Agora me conta, você sente que já tem esse lugar construído dentro de você? Ou está começando a construir ele agora? E se você já passou dessa fase, o que você diria para você mesma com 20 anos? Me conta, que eu quero saber. Um beijo, até breve.